Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, 29 de dezembro de 2020. Eu sou o Guga Mendonça. Sou a Tayana Conrad e juntos veremos muitas informações. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E aí, Tayana, a última semana do ano, trazendo aqui as informações do Legislativo Paulista, né? Exatamente, Guga. A gente aqui a todo vapor, então, levando informação para você. E já 2021 e a gente espera aí que todo o cenário do Brasil, aqui do estado de São Paulo, melhore, né? E a gente traz diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates no plenário, os assuntos das comissões. Todas as informações importantes para que você comece o seu dia sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. E começando o jornal dessa terça-feira, vamos de entrevista. Vamos conversar agora com Luiz Marques, ele é advogado especialista em direito empresarial. Ele nos fala sobre um ato normativo que autoriza os tribunais a implementarem o juízo 100% digital para executar atos processuais exclusivamente por meio eletrônico e remoto. Bom dia, doutor Luiz. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Guga. Bom dia, Tayana. Como vão? Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Agora, só para a gente explicar brevemente para quem está em casa do que a gente vai falar, né? Por unanimidade, o plenário do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o ato normativo que autoriza os tribunais implementarem o juízo 100% digital para executar atos processuais exclusivamente por meio eletrônico e remoto. O anúncio foi feito no início deste mês pelo presidente, o ministro Luiz Fux, durante a sessão ordinária. Então, explica pra gente um pouquinho, doutor, o que significa essa aprovação pelo Conselho Nacional de Justiça e esse ato normativo, né, que autoriza aí os tribunais a implementarem o juízo 100% digital. Na verdade, o que foi a resolução do CNJ, ela permite a implantação do juízo 100% digital, ou seja, todos os atos do processo, desde a distribuição até o trânsito em julgado, vão ser produzidos pelo meio digital. Até o início da pandemia, você já tinha ali o peticionamento digital, processos digitais, mas a maioria dos atos de despacho com magistrados, sustentações orais, audiências de instrução, de conciliação, todas eram feitas fisicamente. Você tinha que se deslocar, as testemunhas tinham que se deslocar até o tribunal. Hoje, na verdade, o que você vai ter através desse sistema 100% digital é uma regulamentação para que todos os atos sejam praticados. Então, as audiências serão virtuais, os despachos serão virtuais, as sustentações orais e por aí vai. E, doutor, quais são... Pode continuar, perdão. Não, desculpa. E aí, com essa resolução do CNJ, ele permite que os tribunais iniciem a implantação desse juízo 100% digital, ou seja, agora os tribunais poderão criar procedimentos internos para que existam processos que tramitem 100% digital. Agora, doutor, quais são, então, os próximos passos aí para essa implantação do juízo 100% digital? Bom, os próximos passos, agora os tribunais já estão tomando as medidas necessárias, eles estão editando as resoluções com as suas estruturas internas, estruturando as unidades que vão receber esse juízo 100% digital. Então, agora, os próximos passos são as edições das resoluções pelos tribunais, desde a edição dessa resolução pelo CNJ, Mato Grosso, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo já tem um provimento, resoluções que estão implantando o período de testes desse juízo 100% digital. Agora, doutor, é importante também você contar para nós os benefícios que esse processo vai trazer. Olha, tem tido uma celeridade muito grande durante a pandemia na tramitação dos processos. Você percebe que os processos têm do início ao fim, tramitado de uma maneira muito mais célere. Você tem uma redução de custo enorme, se você pensar a quantidade de pessoas que tem que se deslocar até o fórum, contas de energia, de luz, o gasto, todo esse custo, tanto do tribunal, né, do Estado,
que tem que deslocar os seus servidores até o local físico do fórum, quanto das partes e dos advogados, vai reduzir muito. O custo vai ficar muito menor. Agora, o risco que nós temos são eventualmente algumas questões que acontecem principalmente em audiências de instrução, julgamento, com oitiva de testemunha, que acontecem numa sala de audiência que possivelmente podem passar despercebidos no ambiente virtual. O sigilo entre testemunhas, por exemplo, quando as testemunhas tem várias testemunhas no mesmo caso, elas não podem se comunicar, elas não podem ser instruídas pelos advogados. Isso fica muito difícil sem você saber quem está do outro lado da câmera. Então, por exemplo, uma testemunha em cada lugar, você não sabe se não tem um advogado do outro lado da câmera, ou uma parte, ou qualquer pessoa que seja instruindo nesse sentido. Acho que esse é o grande risco que a gente enfrenta com esse juízo 100% digital. Mas o Estado de São Paulo, por exemplo, já na resolução, ele já prevê a possibilidade das partes solicitarem que as testemunhas sejam ouvidas num ambiente virtual disponibilizado pelo próprio tribunal, ou seja, uma sala específica para esses fins nos fóruns. Então, por exemplo, eu tenho uma audiência no Fórum Central, eu posso prestar o depoimento aqui no Fórum de Santo Amaro ou do Butantã, onde for mais fácil para mim. Agora, é interessante, o senhor tocou nesse assunto, né? Você acha que pode haver interferência no processo judicial devido a esses fatores que o senhor acabou de nos explicar, pela audiência ser online? De repente é o que você mesmo comentou na sua última resposta. Alguma parte envolvida, algum advogado mudando a estratégia do depoimento? Olha, essa possibilidade existe. Não tem como negar. Tanto que o sigilo a incomunicabilidade entre as testemunhas durante o depoimento, enquanto são colhidas as provas, é muito grande. Você não sabe, as pessoas não sabem o que aquela testemunha falou ali naquela audiência. No ambiente virtual, você não tem esse sigilo. Então, evidentemente, pode haver ali um alinhamento de depoimentos, de declaração, com base no que o anterior falou. De fato, isso é um problema que o juízo digital vai enfrentar, e eu acho que é um problema que a gente precisa observar como vai ser a evolução. O bom disso tudo é que hoje o juízo 100% digital está em fase de testes. Vai ter uma curva de aprendizado do que funciona, do que não funciona, mas, de fato, esse risco existe, não tem como negar. Agora, doutor, o senhor acha que esses trabalhos, né, por meio eletrônico, eles devem continuar após a quarentena? Sem dúvida. Eu acho que a gente se acostumou a fazer esse tipo de coisa. Por mais que você não goste ou tenha alguma restrição, tem excelentes, principalmente se você pensar numa cidade como São Paulo, onde o deslocamento é traumático. Você, para sair do seu escritório, para ir até o Tribunal de Justiça, por exemplo, é uma hora para ir, uma hora para voltar, e aí você perde todo o tempo lá. Eu acho que alguns atos continuarão dessa forma. Despacho com magistrados provavelmente vai continuar, e eu acho que é bom. Eu acho que você ter opções é sempre bom. Eu posso ter a opção de ir ao fórum e despachar com o juiz in loco, como eu posso entender que um despacho por videoconferência tem a mesma efetividade e resolve da mesma forma. Então, eu acho que esses atos vão continuar sendo praticados, não exclusivamente, evidentemente, com exceção desses processos que tramitarão pelo juízo 100% digital, mas os outros processos que tramitam pela via normal, os processos de ação eletrônicos, vão continuar sendo praticados pela via eletrônica. Agora, doutor, nós estamos aí há quase um mês, né, com o sistema digital. Já ocorreu algum ato processual no sistema digital? Como está essa aceitação? Na verdade, você tem, assim, desde o começo da pandemia, ali teve um período de suspensão dos prazos, suspensão do funcionamento do tribunal, mas os tribunais rapidamente já entenderam que aquilo não seria resolvido em 15, 20 dias, e já começaram a realizar diversos atos, desde março, acho que, se eu não me engano, desde a metade de abril em diante, você já tinha os tribunais praticando esses atos pela via digital. Se eu não me engano, o Tribunal de Justiça de São Paulo já previa a possibilidade de sustentação oral no seu regimento interno desde a edição do Código de Processo Civil de 2015, mas só foi implementado agora com a pandemia.
Então, se você pensar que o período desde 2016, quando o código entrou em vigor, até hoje não tinha nenhuma sustentação oral no Tribunal de Justiça de São Paulo pela via digital, e hoje nós já estamos todos acostumados, em questão de 6 meses, já estamos todos acostumados a praticar os atos dessa forma. Já vem sendo praticado, eu acho que, como eu falei, exclusividade não é bom, o bom é ter opções. Se nós temos a opção de praticar esses atos da forma digital, pela via digital, é sempre muito bom. Eu acho que só vem a contribuir e, sim, desde o começo, todos têm sido praticados dessa forma. Agora, doutor, o senhor analisa, né, teremos a partir de agora mais celeridade nos processos? Acho que a justiça, com o passar do tempo, vai desafogar um pouco, nós vamos ter processos sendo julgados e resolvidos com mais facilidade e rapidez? Olha, desde a implantação do processo digital, lá em 2014, né, quando todos os processos passaram a tramitar pela via digital, óbvio, com os atos que não eram sendo praticados via física, já teve um aumento na celeridade muito grande. Então, os processos que eram físicos, que demoravam para transportar, as partes tinham que pedir carga, visualizar, hoje em dia você entra no processo a qualquer momento, em qualquer lugar do celular, para acessar alguma informação, já tem acelerado. Eu acredito que vai ter a tendência é que o tempo médio no Brasil de um processo judicial diminua muito. Que isso aumente e que vá diminuindo ano a ano, assim como a justiça vai se especializando e vai ficando mais técnica e vai dando meios para que os funcionários do Poder Judiciário realizem o seu trabalho com mais celeridade. Se você pensar, por exemplo, tem funcionário que trabalha em cartório que não consegue mexer no computador. Com o tempo, isso vai acabar. E aí, todo mundo estando apto a trabalhar dessa forma, a trabalhar com o processo digital, a tendência é que esse processo tenha uma fluidez muito maior e acabe muito antes. Agora, doutor, interessante, né, dentro desse teu ponto de vista, você acha que esse processo, né, ele vai atingir todo o direito ou existem alguns ramos do direito que não é tão eficiente online? Eu cito aí, por exemplo, né, Tribunal do Júri, alguns outros tipos aí que são mais específicos. Você acha que funciona de alguns modos e outros não? Como é que você tem a leitura de cada ramo? Esse é o exemplo clássico, né, do processo, que, na minha opinião, é óbvio que eu não sou advogado criminal, eu não saberia das nuances do processo do júri, mas ao meu ver, não funcionaria. Você tem ali diversos jurados que têm que ficar isolados, e como você consegue fazer isso num ambiente 100% virtual? Aí perde todo o princípio do tribunal do júri, vai por água abaixo, né? Eu acho que a incomunicabilidade dos jurados é um grande trunfo, né, do processo do júri. Tem outras situações. São Paulo, por exemplo, está testando o processo 100% digital nas varas de família e sucessão do Fórum do Butantã. É um projeto piloto, está em fase de testes, mas eu acho que o processo de família, onde envolve interesses de menores, é muito difícil você ter essa 100% digital. Alguns atos, a audiência com o menor, eu acho que acaba tendo a necessidade de estar todo mundo na mesma sala, na presença do magistrado, na presença do promotor que atua no interesse do menor. Eu acho que alguns processos, esses que envolvem interesse de um menor, de um réu, entre direito à liberdade, eu acho que acaba ficando mais difícil para a gente ter esses atos 100% digitais. Agora, doutor, indo por um outro meio, não falando só das audiências online, os papéis, né? Os papéis passando a arquivos digitais, eles são seguros iguais? Eu me lembro em algum tempo que precisava ter depósitos, né, para guardar pilhas e volumes de processo. Hoje você acha que com a digitalização a segurança também aumenta? Eu acredito que sim. Você tem histórico de casos de depósitos onde eram armazenados
processos que pegaram fogo, e aí você perde tudo. Tem no Código de Processo Civil existe o procedimento de reconstituição de autos, que existia no de 2016, inclusive, porque acontecia do processo se perder, da parte ser assaltada, roubar, isso é real, a parte ser assaltada com o processo no carro e sumir o processo, levarem o carro com o processo dentro. Eu acredito que o processo digital traz mais segurança. A gente teve agora, recentemente, um ataque, né, no site do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, de hackers, mas isso foi contornado, a tecnologia caminha para isso, né, para você ter essas proteções. Recentemente foi editada uma lei também que ajuda na digitalização, que é em tese para beneficiar as empresas, que elas não tenham mais que ter aquele arquivo por 10 anos de processo, quando pode ser tudo digitalizado em procedimento. Eu acho que é um caminho, o Brasil tem avançado nesse sentido, né, principalmente no campo legislativo, e o judiciário também. O CNI, como eu disse, desde 2014, se eu não digo 100%, 99% dos processos que tramitam no Tribunal de Justiça de São Paulo são os novos, né? Os antigos ainda continuam pela via física, mas os novos já são digitais. Você já tem a possibilidade de acessar o processo e é um arquivo permanente. Você entra lá e vê a hora que você quiser. Óbvio que os processos antigos têm sido digitalizados, o tribunal também editou uma resolução agora que permite a digitalização dos autos que eles tramitavam anteriormente pela via física e passem a tramitar pela via digital, o que vai facilitar muito, né? Então, eu acho que eu me sinto mais seguro sabendo que o processo é digital do que físico. E a rotina de dia a dia de um escritório de advocacia? A profissão, ela adotou muito o trabalho remoto? Como é que funciona? Você acha que esse molde também dos grandes escritórios teoricamente, vai mudar a história como diz, do processo físico e tornar um processo mais remoto? É uma profissão que permite isso, na sua visão? Olha, sinceramente, tem funcionado bem. É óbvio que eu prefiro ainda um modelo mais híbrido, que você tem a possibilidade de ir até o escritório, de trabalhar de um local físico, mas se você olhar, já tem muitos escritórios que estão adotando 100% digital. Eles têm até uma unidade física, mas ninguém é obrigado a ir. Enquanto outros estão intercalando, você vai um dia, ou então eles fazem, alguns escritórios estão querendo que a equipe se encontre um dia por semana no escritório, que vá todo mundo para ter essa interação. Eu acho que assim, a rotina mudou, evidentemente, mas eu acho que a gente vai encontrar ali um meio termo que nem tem aquela obrigação de ir para o local físico todo dia, mas que também você tem a possibilidade de ir. Eu acho que a nossa profissão de operadores do direito, de advogado, é muito da discussão. Teses jurídicas discutidas entre os colegas de trabalho constroem uma defesa ou uma ação melhor. O fato de você discutir com alguém, mesmo que com menos experiência do que você, ajuda na elaboração, ajuda na estratégia de um caso. Então, eu acho que, por esse lado, sente-se muito esse sistema que nós estamos hoje de não encontrar, das pessoas não se encontrarem. Mas eu acho que, com o tempo, todo mundo vacinado, todo mundo já imune a qualquer risco, eu acho que a tendência é encontrar um sistema híbrido onde você possa ir ou ficar em casa, mas que, eventualmente, as partes, todo mundo se encontre um dia por semana ou 2 dias por semana no escritório. Legal, Anderson. Um outro fator, né? Eu me lembro, antigamente, por exemplo, você precisava mandar estagiários aí para bater foto de processo no fórum, ou então protocolo simples, que precisava ir pessoalmente. Você acha que hoje isso mudou e isso veio para ficar? Eu acho que sim. Você hoje precisa muito menos de um estagiário do que você precisava há 10 anos atrás, por exemplo. Eu me lembro que quando eu era estagiário, eu tinha dias na semana onde eu tinha que ir no fórum para verificar o andamento dos processos. Hoje em dia não precisa mais. Com os processos digitais, o estagiário faz os acompanhamentos da cadeira dele, do próprio escritório, o que acaba sendo bom também para o estagiário, porque aí ele não fica restrito àquele trabalho de caixeiro viajante, de ir todo dia ao fórum para ver se tem processo, protocolo, quando ele pode estar no escritório e realizar mais trabalhos jurídicos.
pesquisas de jurisprudência, ajuda até eventualmente na elaboração de uma petição, e por aí vai. Eu acho que mudou muito e a tendência é mudar mais. Olha, doutor, como é que você vê aí, né, o prognóstico e a perspectiva para o ano de 2021? E aí já vou passar, supondo que a gente tenha vacina, que a gente volte à vida normal. Como será a operação do direito na sua visão? Eu acho que nunca mais voltará a ser o mesmo, a gente nunca mais vai ter aquele sistema de todo mundo ir para o fórum todo dia, ficar esperando para falar com o juiz lá. A resolução o provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo já é fácil e tem sido cumprido pelos magistrados e pelos escreventes. Todos os e-mails pedindo sessão para despacho são respondidos. O pessoal já acostumou. Eu acho que o futuro é assim. Eu acho que os magistrados eventualmente voltarão a trabalhar nos fóruns, mas não necessariamente atenderão no fórum. Eu acho que teremos muitos dos atendimentos também pela via virtual, porque me interessa, como advogado, poder despachar do escritório, com eventualmente o auxílio de uma ferramenta visual, onde eu possa abrir na minha tela, compartilhar minha tela com um memorial, com uma petição, com alguma coisa que eu queira pontuar. Eu acho que isso vai ser uma evolução do nosso trabalho como advogado, né? Mecanismos de ser mais efetivo utilizando a tecnologia. Então, eu acho que isso veio para ficar. Eu acho que todo mundo imunizado, ainda assim, nós teremos desembargadores que terão preferência por despachos virtuais, e juízes também. Já era praticado, alguns ministros do STJ, inclusive, já faziam despacho, na época, exclusivamente por Skype, mas hoje com outras ferramentas muito mais fáceis. Então, eu acho que o futuro é isso. Nós iremos levar todo esse aprendizado que demorou, que aprendemos em 8 meses, 9, 10 meses, para o futuro. Então, o futuro vai ser mais digital do que foi até 2020. Agora, doutor, uma última pergunta, né? E os usuários do direito, os clientes, como estão nesse momento? Se adaptaram também a essa nova forma? Ou o senhor houve, assim, muita reclamação? Doutor, desse jeito é mais difícil. Como a população tem recebido isso? Sinceramente, eu não tenho ouvido reclamações. Assim, é óbvio que quando você tem um processo parado por algum motivo, porque está sob análise de uma parte, o cliente muitas vezes não entende o que está acontecendo, o que é normal e o que não é. Então, cabe ao advogado esclarecer como funciona um processo judicial. Mas eu, assim, acredito que está funcionando, está andando mais rápido, as partes estão se sentindo mais confortáveis também com o uso da tecnologia, elas já estão entendendo mais como funciona. Então, eu acho que eu não tenho recebido reclamações, e eu não tenho visto as partes também reclamarem. Alguns casos na Justiça do Trabalho, eu tenho ouvido alguns reclamados, algumas empresas apresentarem algumas queixas sobre as audiências virtuais, não tem sido, e os advogados trabalhistas também, não têm gostado do como tem funcionado, mas eu acho que, como eu disse, nós estamos numa curva de aprendizado. Vai chegar um ponto onde tudo isso vai estar estabilizado, com o melhor procedimento, com o melhor sistema. Doutor Luiz, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Muito obrigado, viu? Imagina, Guga. Obrigado, Tariana. Boa semana para vocês. Tá certo. Foi o doutor Luiz Marques no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Falamos aí de juízo 100% digital. Com certeza a transformação, né, Tayana? Exatamente. É uma nova tendência aí, como ele mesmo disse, até para o próximo ano. Vamos de mais entrevista. Aliás, antes, uma nota: o deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, esteve na cidade de Mesópolis para a entrega de um veículo para transporte de pacientes para o Hospital de São José do Rio Preto e Fernandópolis. O parlamentar destinou o recurso no valor de R$140 mil. O prefeito Leandro Polarini agradeceu o apoio do deputado e ressaltou a importância dessa ajuda, já que o município não teria condições de comprar o veículo com recursos próprios.
O parlamentar destacou que sabe as dificuldades enfrentadas pelas cidades pequenas e que procura dar uma atenção, levando melhoria para esses locais. E o deputado Paulo Correa Júnior, do DEM, apresentou um projeto de lei que proíbe o acorrentamento de animais domésticos que impeçam a possibilidade do animal caminhar, se alimentar e fazer ações que sejam essenciais para a sua sobrevivência. Caso a norma não seja cumprida, pode ser aplicada uma multa ao infrator. O valor dessa multa será de acordo com a quantidade de animais e pode duplicar caso o animal tenha tido algum tipo de sequela ou ferida e no caso de reincidência da prática. A ideia de apresentar esse projeto de lei veio após denúncias mostrando que essa prática é comum e que não há fiscalização rigorosa. O parlamentar diz que os animais merecem cuidado, amor, respeito e que a prática de usar correntes para prendê-los, até limitando-os de fazer as suas necessidades básicas, é completamente desumano. E o deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o aumento da idade máxima para o ingresso na escola preparatória de cadetes do Exército. O pedido foi feito por meio de indicação protocolada na Assembleia Legislativa de São Paulo. De acordo com o parlamentar, a solicitação tem como objetivo possibilitar que mais jovens possam nutrir o sonho de se tornarem candidatos a oficiais do Exército Brasileiro. Atualmente, para pleitear uma vaga, é necessário possuir idade de no mínimo 17 anos e no máximo 22 anos. Segundo o deputado, a idade limite para o ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército encontra-se superada, principalmente por existir teste de aptidão física que comprova se o candidato tem ou não condições de realizar as atividades da função sem prejuízo à saúde. Daqui a pouco tem mais entrevistas no Jornal da Rede Alesp, você acompanhando tudo aqui com a gente, as notícias do Legislativo Paulista nesta última semana do ano de 2020, né, Tayana? Um ano aí muito preocupante, né, com a questão da pandemia que todos nós passamos e estamos ainda passando, e a gente trazendo aqui as notícias do Legislativo Paulista para você que nos acompanha nesse período entre Natal e Ano Novo. Lembrando que você pode acompanhar todas as discussões que a gente está tendo aqui diariamente no plenário e tudo que foi feito nesse ano de 2020. A gente trabalhou bastante para trazer informações para vocês. Então reveja também os programas que a gente gravou durante o ano no nosso canal no YouTube da Rede Alesp. Exatamente, entra lá, Rede Alesp, lá você vai ter todo o conteúdo, não só desse ano, dos últimos anos aí de conteúdo da Rede Alesp, também do plenário Juscelino Kubitschek, as principais ações dos deputados e os programas aqui produzidos pela casa. Você pode fazer uma bela retrospectiva de tudo que acontece no Parlamento Paulista. E vamos de entrevista agora no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa com Maria Del Pilar Esteves. Ela é médica oncologista. Ela nos fala sobre uma pesquisa que aponta que a pandemia fez com que 62% das mulheres não realizassem exames de mama. Bom dia, doutora Maria. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, a senhora foi responsável por uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência. Como avalia o resultado dessa pesquisa? Eu gostaria também que a senhora explicasse, né, o motivo dessa pesquisa. Bom, não sou a única responsável, é um grupo que trabalhou nisso. Esse grupo esteve ligado ao coletivo Pink, teve um grande trabalho aí durante o Outubro Rosa. Essa pesquisa ela é importante para mostrar para nós quais são as ações que precisam ser feitas passado esse período de pandemia, ou passado o pico da pandemia, porque é muito importante que os exames preventivos, não só os exames preventivos, é importante que que os exames que são preventivos sejam feitos com regularidade, ou quando a mulher tem algum sintoma, que ela tenha acesso ao sistema e faça os seus exames. Se você tem uma ideia de que mais da metade das mulheres que precisariam ter passado para o médico, realizado os exames, não os fizeram nesse período, a gente sabe que o sistema de saúde tem que se preparar para receber agora essas mulheres
para a realização dos exames que estavam represados. Então, essa é importante, você saber em que situação você se encontra agora, para que você possa, de alguma forma, corrigir essa distorção que aconteceu por conta da pandemia. Só para a gente fazer uma introdução aí sobre o assunto também, né, doutora? De acordo com a pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência, o estudo entrevistou 1.400 mulheres das classes A, B e C das regiões de São Paulo, Distrito Federal e de regiões metropolitanas como Belém, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife e, infelizmente, 62% das mulheres não fizeram os exames de prevenção de mama, né? A gente pode ter uma explosão, então, do aumento aí de novos diagnósticos agora no ano de 2021. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse assunto. Existe uma preocupação muito grande com relação ao câncer nessa situação que foi colocada para nós pela pandemia. A gente espera, e já tem alguns trabalhos internacionais mostrando que isso de fato está acontecendo, espera que tenha havido um represamento nos diagnósticos, e também existe uma preocupação de que, por não ter feito o diagnóstico no momento adequado, você pode ter casos apresentados um pouco mais, com uma doença um pouco mais avançada. Então, essas são as duas questões. Por isso que é importante que nós conheçamos a situação, estimulemos as pessoas a buscar, de novo, né, a buscar o serviço de saúde para fazer os seus exames, para que a gente não tenha não minimize esse fenômeno, que é esperado. Maior número de casos e casos com um diagnóstico um pouco mais avançado. Agora, doutora, é importante também a gente esclarecer, e acho que o intuito do nosso jornal é esse. A senhora acha que vai ter um aumento aí de casos graves de câncer devido às pessoas não terem feito o tratamento e acompanhamento correto durante essa época? É possível, nós ainda não sabemos, ninguém conseguiu mensurar isso ainda de uma maneira precisa. Vai depender um pouco do tipo de câncer. Quando a gente fala do câncer de mama, que na imensa maioria tem uma evolução um pouco mais lenta, talvez isso não seja tão importante. Mas para outros, ou para aqueles cânceres de mama que são um pouco mais agressivos e que crescem muito rapidamente, se você não interferir, se você não fizer o diagnóstico, não começar o tratamento, você vai ter casos mais graves no futuro. Então, a preocupação não é apenas com o exame preventivo. O exame preventivo é aquele que você faz com a mulher que não tem nenhum sintoma, nenhum sinal da doença. Mas a preocupação além de retomar os exames preventivos, mas principalmente qualquer sintoma, você está preparado para atender rapidamente quem tem algum sinal ou sintoma de que possa ter um câncer. Nódulos e também outros órgãos, também alterações em outros órgãos. Agora, doutora, quais são os riscos aí de adiar, então, o tratamento de câncer de mama? E também quais são os riscos aí quando a gente demora, né, para descobrir? Muitas vezes as mulheres demoram para fazer aquele exame, não fazem, às vezes, o autoexame também. Então, explica para a gente um pouquinho sobre isso. Nós estamos nesse momento, a gente sabe que a possibilidade de cura está muito relacionada ao momento do diagnóstico. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico do câncer, maior a chance de cura. Então, nós podemos ter uma variação de uma possibilidade de cura maior do que 90%, para uma possibilidade de cura de 30% ou 40%, ou eventualmente de não ter uma possibilidade de cura e de nós nos vermos frente à situação de que essa mulher vai estar sempre em tratamento. Então, é por isso que existe essa preocupação em fazer o diagnóstico preferencialmente antes de ter sintomas, esse é o sentido das mamografias de rastreamento, por exemplo, ou então, quando tem um sintoma, fazer o diagnóstico rapidamente para que você possa instituir o tratamento rápido e ter a maior possibilidade de cura possível. Além de maior possibilidade de cura, quando a gente faz um diagnóstico precoce, você também pode ter tratamentos, às vezes, mais simples. Não ser necessário a retirada completa do órgão, não retirar toda a mama,
eventualmente, se possível, abrir mão da quimioterapia. Então, você tem vários benefícios quando você faz um diagnóstico precoce, por isso que é importante fazê-lo sempre o mais rápido possível. Agora você deixou bem claro a importância de um diagnóstico precoce. Agora, doutora, vamos informar, né? Quais as principais formas de prevenção? A partir de qual idade a mulher deve fazer esse acompanhamento? E quais são os passos desse, posso dizer, um check-up? A prevenção, hoje, a primeira maneira de fazer a prevenção está relacionada ao estilo de vida das pessoas. Então, nós sabemos que algumas coisas não são modificáveis. Então, a idade, quando a mulher menstrua muito cedo e para de menstruar muito tarde, então a menarca precoce, a menopausa tardia, estão relacionados ao maior risco para câncer de mama. Não amamentar está relacionado a maior risco de câncer de mama. Não ter filhos está relacionado a maior risco de câncer de mama. Agora, algumas outras, essas questões são questões, às vezes, de difícil, sempre que possível você deve amamentar, sempre que possível, a decisão de ter filhos é uma decisão que não é tão simples assim, mas a gente sabe que esse é um fator de risco. Agora, manter o peso, principalmente depois da menopausa, manter um peso saudável, ter atividade física regular, procurar não beber bebidas alcoólicas. Essas são medidas que são questões relacionadas aos seus hábitos, ao estilo de vida, que a gente deve ter e que reduz o risco de câncer de mama. Posto isso, o que se pode fazer do ponto de vista de exames é regularmente visitar o ginecologista ou o clínico geral que faça um exame adequado das mamas, então essa visita deve ser anual. A partir dos 50 anos de idade, existe um consenso internacional de que, a partir dos 50 anos de idade, a gente deve fazer o rastreamento com exames de imagem, então, para todas as mulheres, e aí elas devem fazer o exame que nós não temos como abrir mão, porque ele é o melhor para o rastreamento nesse momento, é a mamografia, e quando necessário ela vai ser complementada por um ultrassom ou uma ressonância. Antes dos 50 anos de idade, aí isso tem que ser individualizado. Existem mulheres que precisam começar o rastreamento com imagem mais cedo, e mulheres que podem começar só a partir de 50 anos de idade, então isso vai ter que ser individualizado junto com o seu médico. Fora isso, é muito importante que a mulher se conheça, que ela conheça o seu corpo, não tenha medo do seu corpo. Então, é necessário que ela, periodicamente, pelo menos uma vez por mês, preste atenção na sua mama, palpe a sua mama, palpe a região da axila, palpe a região aqui em cima da clavícula, né, que é a região supraclavicular, em busca de nódulos. Se ela tiver algum nódulo nessa região, se ela tiver uma alteração de pele com retração da pele, se tiver alterações aí que podem acontecer entre esses intervalos dos exames clínicos, ela precisa procurar o médico para se certificar de que se isso é uma alteração normal e que é transitória, ou se é uma coisa que precisa de biópsia, exames e uma investigação maior. Então, não bastam os exames, o autoconhecimento é muito importante também. Doutora, falando agora, né, das consultas aí de rotina, as consultas de prevenção ao câncer de mama, é fundamental que elas sejam físicas ou nesse momento aí de pandemia, a telemedicina também ajudou nessa prevenção? A telemedicina ajuda, sim. A telemedicina, ela possibilitou que, no momento da pandemia, a gente mantivesse um contato com o paciente, até para, a partir da conversa com esse paciente, poder determinar se ele precisa vir para uma consulta presencial. Ela não vai, certamente a telemedicina não substitui a consulta presencial completamente, mas ela pode agilizar os processos. Por exemplo, num relato de uma alteração, você antecipar algum exame, ou então não, essa alteração precisa vir aqui e vamos fazer essa consulta mais rápido possível para esclarecer o que está acontecendo.
ela não substitui completamente, porque não é possível fazer o exame físico pela telemedicina, mas a gente pode fazer uma boa anamnese e pode adiantar uma série de questões com a telemedicina. Eu acho que ela vem não substituir a consulta presencial, mas ela vem como um instrumento de complementação às consultas presenciais e pode dar uma agilidade muito grande para o sistema, né, para o processo como um todo de saúde. Doutora, em relação, né, toda mulher tem o direito depois da cirurgia de reconstrução. Como é que funciona isso? A cirurgia tem o direito mesmo, isso está previsto, e agora, isso sempre tem que ser discutido, individualizado, e essa é uma discussão que essa mulher tem que ter com com o mastologista, o plástico participa dessa discussão também, e muitas vezes o oncologista também tem que participar dessa discussão, porque quando você faz o planejamento do tratamento do câncer de mama, é muito importante que no momento que você vai começar esse tratamento, você já tenha uma ideia do conjunto desse tratamento. Então, vamos começar por onde? Pela quimioterapia, pela hormonioterapia, pela cirurgia? Qual vai ser o primeiro passo? Bom, qual é a melhor cirurgia para essa paciente? Ela precisa de uma mastectomia, ela pode fazer uma cirurgia conservadora, onde vai ser removida só uma parte da mama, e se ela vai fazer esse procedimento, é possível reconstruir no mesmo tempo, ou eu tenho alguma contraindicação clínica na qual vai ser melhor eu fazer uma reconstrução depois. Via de regra, o ideal é que essa mulher saia do centro cirúrgico com a melhor autoimagem possível. Então, se ela retirou a mama, ela já sai com a prótese, ou com a reconstrução por outra técnica. Se ela fez uma ressecção parcial da mama e precisa fazer uma cirurgia na outra para simetrizar, que isso também seja feito. Então, o ideal é que seja assim. Mas, eventualmente, pode ser que isso não seja possível por questões técnicas relacionadas ao procedimento ou relacionadas à extensão da doença. Reconstrução é muito importante, não tenho a menor dúvida, é uma questão da autoimagem, é uma questão da manutenção de uma imagem positiva sobre si mesmo, e com isso você consegue se sentir melhor e se inserir de uma maneira melhor na sociedade. Então, é muito importante para as mulheres. E ela deve ser feita o mais rápido possível, não tenho a menor dúvida. Mas a gente tem que ter clareza de que, eventualmente, pode ser que não seja o melhor momento, e às vezes precisa ser feito em 2 ou 3 tempos também. O que a gente faz? A gente começa coloca um espaçor, alguma coisa, e depois que vai terminar esse processo de reconstrução. Muitas vezes uma única cirurgia não é o suficiente. Doutora, a senhora até colocou aí que amamentar, né, é algo que pode diminuir os riscos de um câncer de mama. Essa é uma pesquisa até do Ibope, né, que foi diagnosticado, então, que amamentar pode prevenir o câncer de mama. Eu queria que a senhora explicasse melhor para quem está em casa o porquê disso e por que o fato de você ter filho também pode diminuir esse risco. Isso é um dado epidemiológico, é um dado antigo, ele é muito bem conhecido, muito bem estabelecido na literatura. E a amamentação depende do tempo que você amamentou. Então, quanto mais tempo amamentar, maior a sua proteção. Isso é muito interessante. Provavelmente está relacionado a um processo de final de maturação da glândula mamária, que é importante para proteção e redução do risco de câncer de mama. A gente sabe que na sociedade moderna as mulheres têm menos filhos, então naturalmente elas acabam tendo menos tempo de amamentação. Mas sempre que a amamentação, todo mundo sabe que é muito bom para a criança, emocionalmente é muito bom para a mãe e para a criança, mas fisicamente também é bom para a mãe porque reduz o risco de câncer de mama. E com relação a ter filhos, também está relacionado, a paridade também está relacionada à redução de risco, isso também é um dado epidemiológico, deve ter a ver também com umas alterações que a glândula mamária sofre durante a gestação. E agora, na gravidez, de fato, o que protege é ter filhos um pouco mais cedo do que hoje em dia nós estamos tendo. Então, também depende do número de filhos e da idade que se teve o primeiro filho. Então, são elementos protetores aí. Legal, doutora. Eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp
desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade aí da senhora trazer um tema tão importante para nós. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Falamos aí de câncer de mama. Em tempos de pandemia, 62% das mulheres não realizaram exame de mama durante o período da pandemia, né? Tá aí uma situação preocupante, né? Exatamente. A gente tem que lembrar aí que mesmo nesse momento de pandemia, a gente tem a telemedicina que veio para ajudar. Então, a prevenção de doenças, a gente pode tentar fazer dessa forma, né, Guga? Não só do câncer de mama, mas vamos falar também da saúde do homem, né? Exatamente, importantíssimo. E nos últimos 5 anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica no Brasil. Os dados coletados entre 2017 e 2018 são da pesquisa de orçamentos familiares divulgada pelo IBGE. Depois de mais de uma década em declínio, a fome voltou a crescer e atingiu 10,3 milhões de pessoas, 5% da população brasileira. O levantamento também aponta um aumento de 36,7% no número de famílias brasileiras que vivem com algum nível de insegurança alimentar na penúltima pesquisa realizada em 2013. O estudo mostrou ainda que a fome é mais prevalente nas áreas rurais e que quase metade dos famintos vive na região nordeste do Brasil. Tayana, vamos conferir agora o destaque que marcou o primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. O deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, participou de uma reunião com representantes da política local para tratar de recursos para a saúde do município de Itupeva. O encontro realizado no Paço Municipal também contou com a presença de secretários e vereadores da região. O deputado falou sobre os recursos indicados ao orçamento do Estado para a saúde para o município, que somam R$620 mil. E o Jornal da Rede Alesp, informando tudo sobre o Legislativo Paulista, vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.